O governo federal anunciou nesta quarta-feira o calendário oficial de pagamento do Auxílio Emergencial 2021. Os depósitos começarão a ser feitos a partir do dia 6 de abril nas contas digitais da Caixa Econômica Federal. Durante o evento de lançamento da nova rodada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o isolamento social e disse que o brasileiro quer trabalhar. Vamos ouvi-lo. Como sempre disse, tínhamos e temos dois inimigos: o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. O Brasil tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar. Algumas medidas, alguns decretos têm se superado em muito o que seria até mesmo um estado de sítio no Brasil. Bolsonaro afirmou ainda que teme problemas sociais gravíssimos no país com a continuidade das medidas restritivas. Amanda Klein, a gente já debateu aqui no 3 em 1 uma possível mudança do presidente Jair Bolsonaro, mas até agora ela não acontece. Não acontece, Paulo, infelizmente. Olha, dá um certo desânimo, um grande desânimo ouvir sempre o mesmo discurso. Quando a gente acha que ele pode mudar, pode adotar uma comunicação mais uníssona, mais uniforme com os outros poderes. Quer dizer, eu estava até assistindo hoje mais cedo, os presidentes da Câmara e do Senado e o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tinham acabado de falar, tinham acabado de fazer um pronunciamento conjunto. Não deu 5, 10 minutos, entra o Bolsonaro repetindo a mesma ladainha, a mesma cantilena velha, de que é contra o lockdown, o vírus de um lado, o desemprego, o lockdown, o vírus de um lado, o desemprego, a economia de outra, contra governadores. Quer dizer, ele fica nessa, parece que ele está numa espécie de transe, ele só fala para o eleitorado dele, para a seita dele, enquanto os outros assumem um discurso de união nacional. Daqui a pouco a gente vai falar, até o Pacheco falou, um discurso uniforme, pedindo máscara, vacina, distanciamento social. Ele volta a repetir a mesma ladainha de que não precisa ter lockdown, né? Ele fica, a minha sensação é de que o Bolsonaro está cada vez mais isolado. Quer dizer, ele não tem apoio do Congresso e nem o próprio ministro da Saúde tenta ali contemporizar, fala em distanciamento social, diz que uma medida extrema, que lockdown é uma medida extrema, medida dura, não é necessária, mas ele tenta falar em máscara. Quer dizer, eles tentam polir o discurso do chefe, tentam civilizar, mas parece que é impossível, é uma missão muito ingrata. Então, você tem o Congresso de um lado, o ministro da Saúde ao lado do Congresso, o Supremo Tribunal Federal também contra o Bolsonaro nesse aspecto, nessa questão, a população, a sociedade contra, as Forças Armadas também não morderam a isca, não vão embarcar nessa narrativa, nessa canoa furada de fazer frente, de fazer oposição aos governadores e às medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos, e a população é contra. Basta a gente relembrar os números do Datafolha da semana passada ou retrasada, eu até vou relembrá-los. 79% vem a pandemia fora de controle, 55% dos brasileiros estão com muito medo de serem infectados e 60% acham mais importante nesse momento ficar em casa. Então, quer dizer, com esses números, o Bolsonaro está completamente isolado. Marc, a pergunta que fica é, você acha que o presidente deveria mudar a postura ou não? Na verdade, ele mudou a postura em relação à vacina, isso é bastante claro, né? Ele tinha várias restrições em relação à vacina, agora mudou o discurso e fala em comprar a vacina, o que é muito importante mesmo, né? Ele foi obrigado pelas circunstâncias a ter uma outra visão sobre o tema. Mas sobre as restrições, sobre os lockdowns, ele nunca mudou o discurso. Desde a primeira fala dele, lá em março do ano passado, ele sempre teve essa postura até agressiva em relação às restrições. Então, não se pode esperar que ele mude isso, porque ele não quer mudar e ele já avisou que não vai mudar. E a equipe dele, os ministros que ele assim escolhe, tem que ter esta visão. Eu sempre reforço aqui, o governo é do presidente Bolsonaro, ele foi eleito, ele conquistou os votos. Você pode gostar ou não gostar. Quem não gosta tem eleições ano que vem e pode votar em outra pessoa, pode fazer campanha contra ele e a favor de outra pessoa, mas o dono do governo é ele, é assim que funciona a regra democrática. Então, eu não entendo realmente pessoas que esperam uma mudança de postura porque trocou esse ou aquele nome. Ele tem o poder constitucional de nomear seus assessores diretos. Então, não espero que ele vá mudar em relação ao lockdown, até porque o que ele acredita é que é possível
barrar a transmissão de maneiras menos extremas. É isso que ele defende desde então. E a comunicação dele não é o forte dele nessa questão. Eu sempre critiquei aqui, inclusive, acho que urgentemente o presidente precisa retomar a figura do porta-voz, não canso de dizer isso. Agora, para terminar, Paulo, só falar rapidamente sobre o auxílio emergencial, que é um alento à população que perdeu a renda na pandemia, mas não pode durar muito tempo, senão desequilibra a economia. Esse debate precisa ser feito com muita responsabilidade. Nós não temos dinheiro no caixa. Ninguém vai lá no cofre pegar o dinheiro e distribuir. Esse dinheiro não existe. O país está emprestando para pagar depois. E nós já estamos com quase 100% do PIB endividado. Então, nós não podemos correr o risco de nos perdermos nisso. Porque se nos perdermos, isso pode custar o Plano Real, que é a maior conquista do país nos últimos 30 anos. Jorge, o presidente da República está certo ou errado de continuar com esse discurso? O discurso dele é problemático politicamente. Ele está certo quando ele fala na questão do lockdown, que o lockdown traz dois problemas. O lockdown afeta a economia, atrapalha a questão do emprego e da geração de renda. Isso é um ponto que está claro, isso é real. Agora, o segundo ponto do lockdown, e que é preocupante, prefeitos e governadores estão tomando medidas que atentam contra a liberdade individual e desrespeitam cláusulas constitucionais. Isso é um ponto grave. Agora, o presidente Bolsonaro tem que lembrar o seguinte: os inimigos não são só os dois que ele listou, não. Os inimigos, além do coronavírus e do desemprego, crise econômica, são o crime institucionalizado e a burrice generalizada que toma conta do Brasil. O Brasil adotou medidas pouco inteligentes, a gente foi muito amador, em geral, do governo federal a estados e municípios no combate a essa pandemia. É um amadorismo total, ninguém tomou medidas concretas, sérias, seguras, tendo certeza de que aquilo ali realmente é eficaz. Foi tudo um grande experimentalismo e nós estamos pagando a conta disso. Auxílio emergencial, o Marco lembrou muito bem. De onde está saindo esse dinheiro? Não tem fabricação de dinheiro. Essa conta vai ser paga daqui a pouco por todos nós, sociedade brasileira. E tem uma contradição curiosa. Estados e municípios fecharam o ano de 2020 com suas contas públicas no azul. Quer dizer, sobrou dinheiro para estados e municípios. E hoje eles estão tirando onda, ficam brincando de lockdown, porque a situação deles está boa financeiramente. E a nossa não está.